O que os vestibulares querem que você saiba sobre aparelho genital masculino, basicamente é o nome de algumas estruturas e sua funcionalidade. Então vamos começar nomeando algumas coisas aqui. Olha só, bolsa escrotal, testículo, essa coisa grudada no testículo é epidídimo, corpo cavernoso, corpo esponjoso, esse vermelhinho, uretra, que vai até a bexiga, bem aqui em cima a bexiga, próstata, aqui tem um osso pubiano, e tá faltando algumas estruturas que nessa foto bonitinha não tem. Essa imagem é um pouquinho mais feia, mas ela tem todas as estruturas. Então vamos de novo, olha só, testículo, epidídimo, corpo cavernoso, corpo esponjoso, uretra, que vai até a bexiga, aqui do epidídimo sobe um canal deferente, que encontra a vesícula seminal, próstata tá logo aqui, e depois a última aqui, glândula bulbo-uretral. Agora a gente vai ver a função de cada uma delas. Primeiro o testículo. A primeira coisa que você vai notar é que o testículo fica fora do corpo. Ele fica numa bolsa chamada bolsa escrotal e tem um motivo para isso. A temperatura de funcionamento dele é 2 ou 3 graus abaixo da temperatura corporal. Se você esquentar ele, ele não vai fazer um espermatozoide saudável. Inclusive, pode causar infertilidade. Então, o pessoal que usa notebook, computador no colo, qualquer coisa que esquenta, aquelas motos Harley Davidson, que o banco esquenta bastante. Então tudo isso pode causar no longo prazo infertilidade. Então não é legal você aquecer essa região. Vale salientar que o testículo é uma gônada. O que é gônada? É uma estrutura que produz gametas e hormônio. A gônada feminina são os ovários, que produzem os gametas, lá óvulos, na verdade ovócitos secundários, e os hormônios progesterona, estrogênio. No caso do homem, vai produzir os gametas, que são os espermatozoides, e o hormônio, que é a testosterona. Lembra que a testosterona, estrogênio, progesterona são hormônios esteroides, derivados do colesterol. Agora, como é que o espermatozoide é produzido aqui dentro e a testosterona? Tá vendo essas estruturazinhas amarelas aqui? Então, são túbulos seminíferos. É aqui que vai ser produzido o espermatozoide. E entre os túbulos seminíferos, você tem um tecido conjuntivo. Dá uma olhada num corte transversal aqui. Aqui você tem os túbulos seminíferos, que vão produzir espermatozoides, e entre eles o tecido conjuntivo. Tá vendo que tá cheio de tecido conjuntivo aqui? Tudo isso entre eles é tecido conjuntivo. E você repara que esse tecido conjuntivo está socado de célulazinhas especiais, chamadas células de Leydig. São essas células aqui que produzem a testosterona. E para quem já estudou ciclo menstrual feminino, você já ouviu falar de hormônios produzidos pela hipófise, FSH e LH. Que o FSH vai estimular o desenvolvimento de um folículo, o LH vai estimular uma ovulação, e aí por isso talvez muita gente acha que no homem não tem FSH e LH. Tem. O homem tem hipófise e o homem tem também FSH e LH. Aqui no caso do homem, o FSH não vai estimular o desenvolvimento de um folículo. Ele vai estimular os túbulos seminíferos a produzir espermatozoide. E o LH vai estimular as células de Leydig a produzirem testosterona. E aqui você pode ver uma foto real de microscópio de um testículo. Aqui você consegue ver os túbulos seminíferos, vendo? E tem um tecido conjuntivo entre eles, bem aqui. Vale a pena falar agora de alguns problemas que podem dar. Bom, vamos ver agora os problemas que podem dar, né? Existe a andropausa, que é quando esses túbulos seminíferos param de produzir espermatozoide, que é quando o homem chega numa idade mais avançada. Pode ser que isso aconteça, pode ser que isso aconteça, mas isso não é certo de acontecer. Na verdade, é bem provável que não aconteça. É bem provável que o normal é que o homem produza espermatozoide até o fim da vida. Beleza, tem mais um problema que a gente tem que analisar aqui. É quando o testículo não desce. Mas como assim descer? Pois é, o feto, quando ele está na barriga da mãe, esse testículo, ele não é produzido aqui na bolsa escrotal, ele é produzido aqui na cavidade abdominal. E aí ele desce antes ou logo após nascer. Mas às vezes acontece de não descer. Se não descer, essa condição é chamada criptorquida. E caso aconteça uma criptorquida, provavelmente vai ter que ter uma intervenção cirúrgica para trazer esse testículo para o lugar correto. Porque senão ele vai ficar num lugar onde a temperatura não é boa para ele e vai dar impotência. Um outro problema que pode acontecer também, que normalmente é um problema congênito. Congênito, para quem não sabe, é que você nasceu com ele, que é a hérnia inguinal. Se o testículo ele é formado lá na cavidade abdominal e ele desce para a bolsa escrotal, é porque tem algum canal de comunicação, né? Então, esse canal é o canal inguinal.
O que acontece é que algumas pessoas nascem com esse canal um pouquinho mais largo, desse jeito aqui. E aí o intestino acaba entrando lá, principalmente quando a pessoa faz força. Que ela faz força com o abdômen, contrai o intestino lá dentro e o intestino é espremido, acaba entrando nesse canal inguinal. E essa condição aqui é chamada de hérnia inguinal. O que acontece? Acaba inchando essa região aqui, tá vendo? Esse pessoal acaba não podendo pegar peso. Existe intervenção cirúrgica para isso também, como solução para esse problema. É por isso que quando você vai se alistar no exército, quando você tem 18 anos e vai fazer o alistamento obrigatório, eles pedem para você, no exame de saúde, né, que você tira a roupa, eles pedem para você colocar a mão na boca e assoprar bem forte, que é para você poder contrair o abdômen. Aí ele fica vendo bem aqui se vai aparecer alguma protuberância, alguma coisa. Se aparecer é porque você tem esse tipo de hérnia, e aí você não pode pegar peso. Consequentemente, está reprovado no exame. Epidídimo, essa estrutura daqui adjacente ao testículo. A função dela é armazenar espermatozoides e maturar ele. Quando você estuda espermatogênese, você vê que existe uma tal de espermatogônia, que vai crescer e virar um espermatócito primário, e que vai passar pela meiose. Daí forma 2 espermatócitos secundários. Aí a meiose 2 vai formar espermátide. Só que espermátide ainda não é o espermatócito. Para que ela seja um espermatozoide, eu preciso que ela passe por uma modificação gigante. E isso é chamado de diferenciação ou espermiogênese. Você tem, por exemplo, a formação de um flagelo, a formação de uma bolsa cheia de enzimas na região da cabeça, chamada de acrossomo. Então essa transformação toda que vai acontecer dentro do testículo, que faz com que eles consigam caminhar pelos túbulos seminíferos até o epidídimo, que fica bem coladinho logo acima do testículo. Então lá no epidídimo, os espermatozoides vão ficar armazenados e vão completar o seu processo de maturação. E ele fica armazenado aqui no epidídimo até o momento de uma ejaculação. Na hora de uma ejaculação, ele segue aqui pelo canal deferente para poder sair. Mas antes de sair, ele quando passa por aqui pela altura da vesícula seminal, a vesícula seminal joga um líquido ali dentro, que corresponde a 60% do volume do sêmen. E esse líquido contém coisas assim, tudo para ajudar o espermatozoide a fecundar. Ele contém um açúcar, que é a frutose, é um monossacarídeo, de onde ele vai tirar energia para poder ficar balançando aquele flagelo. Contém uma substância chamada prostagladinas, que faz a contração da vagina e do útero, que é para ajudar o espermatozoide a meio que subir pelo caminho que tem que subir. E proteínas de coagulação, que são vitamina C. E aí ele continua aqui no caminho dele, passa pela próstata, e essa próstata também vai secretar um líquido, que corresponde a cerca de 30% do volume do sêmen. Esse líquido é claro, levemente alcalino, que é para poder corrigir o pH ácido da vagina, porque a acidez é prejudicial ao espermatozoide. Então 60% é produzido aqui pela vesícula seminal, 30% é produzido pela próstata, sobram 10% que é produzido pelo testículo, que são os espermatozoides. Todo esse conjunto agora está pronto para sair. Mas antes de sair, tem aqui uma glândula bulbo-uretral que secreta um fluido, um líquido pré-ejaculatório. E esse líquido pré-ejaculatório, ele basicamente lubrifica e limpa a uretra. Ele lubrifica mesmo, é uma questão de penetração. Ele lubrifica, ele sai aqui e lubrifica antes da sua ejaculação, muito antes até às vezes da sua ejaculação, que é para lubrificar, para facilitar a penetração na vagina. E ele também faz a limpeza da uretra, porque lembra que a uretra ela faz parte do sistema excretor, ou seja, passa xixi ali dentro, e do sistema reprodutor. E o xixi é ácido. Então esse líquido pré-ejaculatório limpa caso tenha algum resíduo de xixi ali, que vai ser prejudicial ao espermatozoide. Esse líquido pré-ejaculatório, ele é lançado antes de uma ejaculação. Então, tecnicamente, esse líquido não tem espermatozoide nenhum. Mas o que pode acontecer é de ter algum sêmen na uretra de ejaculação, de alguma ejaculação passada, quando a pessoa faz 2 vezes seguidas, e aí esse líquido pré-ejaculatório sai com esse sêmen, ou algum espermatozoide um pouquinho mais apressado, que conseguiu chegar aqui, e aí ele sai junto com o líquido pré-ejaculatório. Então ele não é um líquido muito seguro, a nível de uma gravidez indesejada. Agora, com relação à próstata, você já deve ter ouvido falar de câncer de próstata, né? É quando essa próstata aqui ela dá uma inchada, ela incha bastante e fica dura, bem durinha. E aí como é que o médico identifica isso? Ele enfia o dedo por aqui e toca nela. Se ele sentir que ela está inchada e dura, o tratamento é super tranquilo, é fácil de tratar e o prognóstico é bom. O problema é que por um certo preconceito as pessoas acabam não fazendo o exame de próstata e acabam descobrindo esse câncer num estágio um pouquinho mais avançado. Isso é complicado. 1 a cada 9 homens tem câncer de próstata. Um outro problema que pode aparecer também é a fimose,
que é quando você não consegue... Tá vendo essa pelinha aqui na cabeça do pênis? Ela chama prepúcio. A cabeça a gente chama de glande, tá? Então esse prepúcio aqui, é normal ter esse prepúcio, não é anormal. Mas o normal é quando você puxa essa pele, a cabeça fica exposta, ou seja, a glande fica exposta. Se você puxa e a cabeça não fica exposta, é porque você tem fimose. E aí você tem que operar isso. Porque isso vai te causar dor numa relação sexual. E justamente porque a cabeça não fica exposta, você não consegue higienizar muito bem aqui dentro. Você pode acabar tendo câncer de pênis. Para ter câncer de pênis, você não precisa ter fimose, mas você precisa ter uma má higienização do local. E a fimose favorece. Agora, com relação à anatomia do pênis, você tem aqui 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso em volta da uretra. A uretra fica aqui, bem na base inferior, e percorre o pênis assim pela base inferior. E tanto o corpo cavernoso quanto o corpo esponjoso são bem porosos. Então o sangue consegue entrar bem dentro dele. Tá vendo que aqui tá mais vermelhinho? Quando o sangue entra dentro dele, ele fica inchado e duro. Então o pênis não é um músculo. Ele fica ereto por causa do sangue que está entrando nesses corpos cavernosos e no corpo esponjoso. Agora nota a semelhança estrutural, estou falando de semelhança estrutural entre o pênis e o clitóris. Eles têm a mesma estrutura, ambos têm glande, ambos têm corpos cavernosos, ambos têm corpos esponjosos. Na verdade, a única diferença é que por dentro do pênis passa uma uretra e no clitóris não, e o tamanho, é claro. O clitóris é uma estrutura muito mais interna, o pênis mais externo, maior. Você sabia que o primeiro remédio para disfunção erétil, que foi o Viagra, era um remédio, na verdade, para o coração, que acabava que tinha um efeito colateral de ereção? E agora, para fechar, um método contraceptivo chamado vasectomia, que consiste em cortar o canal deferente para impedir que o espermatozoide chegue no líquido seminal. A pessoa continua ejaculando, continua tendo sêmen, continua tendo o líquido da vesícula seminal, continua tendo o líquido da próstata, só que o sêmen dele não vai ter o espermatozoide, porque o espermatozoide não vai conseguir chegar lá. Todas as outras substâncias vão ter. Essa cirurgia é reversível, você pode fazer a devasectomia e emendar novamente o tubo diferente. É claro que depois de muito tempo, pode ser que o seu testículo não funcione mais. Ele vai parando de produzir espermatozoide e pode ser que com o tempo ele não volte a produzir. Não é recomendado fazer essa cirurgia de reversão depois de 10 anos, por exemplo.